Mais uma vez estamos juntos aí, galera. Saudações a todos. Eu peço desde já que se inscreva no canal, dê o like, compartilhe, comentem, para que haja crescimento no canal, para que possamos cada vez mais alcançar mentes e corações e não sejamos enganados, engodados, levados de um canto para outro, feito gados por qualquer vento de doutrina. Como está no título aí, corpo, alma, espírito e o capitalismo. Bom, como eu venho falando em vídeos anteriores, a gente vive uma sociedade capitalista. O capitalismo é a grande ordem mundial, desde o final do feudalismo, tem as suas diversas fases: capitalismo mercantilista, capitalismo industrial, capitalismo financeiro. Estamos na era do capitalismo financeiro, né? Onde o mercado financeiro, onde o rentismo realmente tem hegemonia, né? E isso traz consequências culturais para a sociedade, né? A gente vive num mundo extremamente materialista, num mundo extremamente individualista e num mundo extremamente pragmatista. Ou seja, quando eu falo de pragmatismo, eu estou falando de resultado, ou seja, o mundo resultadista. Isso leva a valorizarmos além de fato do que merece ser valorizado o nosso corpo físico, né? Nós passamos a ter a nossa vida física, a nossa vida material por demais preciosa. E muitos vivem dentro desse sistema como se nunca fosse morrer. E a grande realidade do nosso corpo físico é que ele envelhece, ele adoece e ele morre. Dentro dessa realidade, a gente tem o espírito e a alma, né? Quer dizer, porque há essa meio que confusão, vou estar mais ou menos explicando aqui. Nós temos a parte imaterial do homem, que mora no corpo, né? Como eu falei, esse corpo físico que envelhece, adoece e morre. Ou seja, o corpo físico é a morada do espírito. O corpo físico tem desejos e apetites próprios, né? Então, muitos vivem para atender o apetite e os desejos do corpo físico, passa a vida inteira se voltando para isso, e de fato vive como de fato fosse imortal o corpo físico. O corpo físico ele não é imortal, a única parte imortal do homem é o espírito, né? Muitos vão falar da alma, né? Então essa confusão. Então vamos lá. Começando aqui a falar da alma aqui. Quando nós falamos de alma, a gente não pode partir apenas de uma análise platônica e socrática, ou seja, de Platão e de Sócrates, né? É meio, não vou dizer desonesto, mas fica incompleto esse conceito de alma, né? Porque não é só o Platão e Sócrates que falam, né? A gente vê também que na cultura hebraica também é falado sobre alma. Então a gente vai ter aqui o vocábulo hebraico nefesh e o vocábulo grego psique, da onde deriva o vocábulo psique, né? No vocábulo nefesh, no hebraico, ele tem um conceito, alma tem um conceito de vida física, de sangue, de indivíduo, e como o indivíduo vivo é composto de corpo físico, mortal, e espírito imortal. Então, no conceito nefesh, a alma é uma vida, a alma é um indivíduo, porque o indivíduo, dentro do conceito nefesh, é um corpo físico, mas que tem nesse corpo físico habitando o quê? Habitando a alma, né? Então, quando se fala de alma no conceito hebraico nefesh, está falando de vida e de ser, de criatura e de indivíduo. Tem esse conceito aqui grego, psiche, da onde deriva a palavra, o vocábulo psique,
que da onde deriva também o vocábulo psicologia, originalmente significa respiração, sopro, ou eu respiro, né? Para os antigos gregos, esse conceito era laico e devia ser entendido e vivido através da razão e do conhecimento. Então, a alma no conceito grego, platônico e socrático tem a ver com razão e conhecimento. Para Sócrates, a alma é uma substância simples, imaterial, ou seja, espiritual, essencialmente distinta do corpo físico. Então, para o Sócrates, era mais um enfoque. A alma está falando da parte espiritual do homem, da parte imaterial do homem. Sendo que o corpo físico e a alma são componentes distintos, mas correlacionados, né? Então, o enfoque mais no conceito grego, né, psique ou psiche, tem a ver com essa questão platônica e socrática, tem a ver mais com a alma sendo a parte espiritual, a parte imaterial do homem. Então, quando você for analisar sempre o vocábulo alma, você tem que entender esse conceito nefesh, do hebraico, e o conceito psiche ou psique do grego, né? Aí tem o espírito. O espírito também tem dois vocábulos que vai ajudar no conceito, né? O vocábulo rua, do hebraico, e o pneuma, do grego, né? Em ambos, é o princípio da vida racional, imortal e imaterial do homem. Então, o espírito, em ambos os conceitos, tanto o hebraico como o grego, já fala da parte imaterial, imortal, porque o espírito ele sobrevive à destruição do corpo físico, né? Então, a gente ouve muito falar sobre morte, né? Morte. Esses dias aí, ontem, morreu o Silvio Santos, né? O grande rico do país, empresário do ramo de comunicação, foi banqueiro, enfim, um homem muito rico. Então, a gente, dentro desse conceito, até mesmo dentro do vocábulo morte, a morte significa o quê? Separação. Separação do corpo físico, né, do espírito, da parte imaterial do homem, né? E o espírito é onde se concentra a razão, o intelecto, a vontade, os desejos e a consciência, né? O espírito ele é imortal, ele sobrevive à destruição do corpo. Para os gregos, judeus e cristãos, o espírito está preso no corpo. Logo, a separação entre o corpo mortal e o espírito imortal é razão para celebração e não desespero. Então, a ideia é, mais ou menos, vou pegar aqui um dito cristão, que Paulo diz assim: o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro, é ganho, né? E um conceito grego, aquela parte do Sócrates, né, que ele, diante da possibilidade da morte, de ser solto e, consequentemente, escapar da morte, ele preferiu não fugir da morte, né? Porque eles tinham esse entendimento que a morte trazia a libertação no caso que eles usavam ali, da alma, né? Da alma, que se referia à parte imaterial, para esse corpo corrupto e mortal. Corrupto porque é um corpo que envelhece, adoece, morre, né? E um corpo que tem as suas limitações. Então, eles também tinham o entendimento que o espírito, ou seja, a razão, o conhecimento, se libertaria, porque o conhecimento, a razão, eles estavam aprisionados aqui nesse corpo mortal, e toda essa capacidade, no caso dos gregos ali, que atribui a alma a razão e conhecimento, estaria a serviço dos apetites e dos desejos desse corpo físico aqui. Então, como eu falei no início, o capitalismo é uma doutrina de fato material, individual e pragmática, né? Então, o conceito de riqueza
dentro do capitalismo é um conceito de riqueza material, né? Então, as pessoas hoje, elas priorizam a posse privada, né? Propriedade privada acima de tudo, o lucro acima de tudo, né? Enfim, o dinheiro acima de tudo. E as pessoas, às vezes, elas de fato não têm ética, né? Não têm ética nas suas ações, nas suas condutas, né? Elas de fato colocam tudo isso acima até mesmo da vida do outro ser humano. Ou seja, ela de fato ela vive para essa vida física aqui, para satisfazer os interesses dessa vida física. E partindo desse princípio, ela vive como um ser animal, né? Um ser animal irracional, né? Ela não entende que ela toda essa luta que ela tem pelas riquezas materiais dessa vida. Eu não estou aqui dizendo que as pessoas devam viver na miséria, né, na fome. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que as pessoas têm que ter ética, né? Elas têm que ter misericórdia, elas têm que ter respeito, elas têm que ter amor ao próximo. E o mundo de hoje, as pessoas elas colocam todos esses princípios materiais aqui à frente de qualquer coisa. Elas matam se elas tiver que matar, elas roubam se elas tiver que roubar, elas machucam se tiver que machucar. E sendo que toda essa luta, toda essa competição, todo esse individualismo, todo esse materialismo, todo esse hedonismo, tudo isso vai produzir nas pessoas um vazio, porque elas vão morrer. Mais cedo ou mais tarde, elas vão deixar esse mundo, né? E todo esse legado aí que elas construíram vai ter reflexo. Aí eu entro na questão da crença, né? Numa vida que se segue após a destruição desse corpo mortal, desse corpo físico aqui, né? De fato, o espírito, eu creio dessa forma, ele é imortal, ele vai seguir num outro plano. E nesse plano, esse espírito ele vai ter que prestar contas daquele que ele produziu aqui, nesse mundo físico aqui. Então, a gente tem hoje uma ênfase muito forte do capitalismo aos ricos do mundo, né? Os ricos, eles são hiper reverenciados, hiper protegidos, né? Mas isso dentro de um conceito de riqueza material, porque muitas das vezes a pessoa ela é rica, mas ela construiu riqueza através de muita corrupção, de muita coisa errada, né? E ela não construiu, aí vou usar a linguagem de Jesus, ela não construiu um tesouro nos céus, né? Ou seja, no porvir, né? No plano seguinte, né? Da vida após morte. Ela não construiu essa riqueza. Ela construiu a riqueza nesse mundo, né? Então, as pessoas hoje elas não estão nem aí para isso, elas não querem saber disso, né? Elas estão pensando no mundo aqui e agora. Então fica essa reflexão aí para vocês, né? Que o ser humano, ele não se resume a essa vida física, material, animal, né? Mas ele tem um espírito, né? E esse espírito, ele não morre. O corpo físico ele é destruído, ele morre, ele envelhece, ele adoece, enfim. Mas o espírito não. E esse espírito, ele vai para algum lugar e vai nesse lugar, assim eu creio, ele irá prestar contas dos seus atos, ok? Então espero que o vídeo tenha ajudado aí. Mais uma vez eu digo, estamos juntos aí, galera, e saudações.